O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Chegamos ao dia 260 do podcast O Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a terceira parte do Catecismo, A Vida em Cristo. Hoje iniciamos a segunda sessão, os 10 Mandamentos, e estamos lendo a introdução para o primeiro capítulo. E hoje nós leremos os números de 2052 a 2055. Segunda sessão, os 10 Mandamentos. Mestre, que devo fazer? Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ao jovem que lhe faz esta pergunta, Jesus responde, invocando primeiro a necessidade de reconhecer a Deus como o único bom, como bem por excelência e como fonte de todo o bem. Depois, Jesus diz: se queres entrar na vida, observa os mandamentos. E cita ao seu interlocutor os preceitos que se referem ao amor do próximo. Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe. Finalmente, Jesus resume estes mandamentos de maneira positiva. Ama teu próximo como a ti mesmo, conforme Mateus capítulo 19, versículos de 16 a 19. A esta primeira resposta é acrescentada a segunda. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me, conforme Mateus capítulo 19, versículo 21. Esta não anula a primeira. O seguimento de Jesus Cristo inclui o cumprimento dos mandamentos. A lei não foi abolida, mas o homem é convidado a reencontrá-la na pessoa de seu mestre, que é o cumprimento perfeito da lei. Nos 3 evangelhos sinóticos, o apelo de Jesus, dirigido ao jovem rico, de segui-lo na obediência do discípulo e na observância dos preceitos, é relacionado com o convite à pobreza e à castidade. Os conselhos evangélicos são indissociáveis dos mandamentos. Jesus, com efeito, retomou os 10 mandamentos, mas manifestou a força do Espírito em ação na letra deles. Pregou a justiça que supera a dos escribas e fariseus, como também a dos pagãos. Desenvolveu todas as exigências dos mandamentos. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás homicídio. Quem cometer homicídio deverá responder no tribunal, conforme Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Quando lhe é feita a pergunta: qual é o maior mandamento da lei? Conforme Mateus capítulo 22, versículo 36, Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Ora, o segundo lhe é semelhante:
Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos, conforme Mateus capítulo 22, versículo 37 e 40. O Decálogo deve ser interpretado à luz desse duplo e único mandamento da caridade, plenitude da lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não cometerás homicídio, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resumem neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei, conforme Romanos capítulo 13, versículos 9 e 10. Como comentário adicional para o episódio de hoje, nós iremos ouvir uma catequese do Papa Francisco. Audiência geral, 13 de junho de 2018. Hoje começamos um novo itinerário de catequeses, dessa vez sobre os mandamentos da Lei de Deus. Para a introdução, inspiramo-nos no trecho que acabamos de ouvir. O encontro entre Jesus e um homem. É um jovem, que de joelhos lhe pergunta como pode herdar a vida eterna. E naquela pergunta há o desafio de cada existência, também o da nossa. O desejo de uma vida plena, infinita. Mas como fazer para a alcançar? Que caminho percorrer? Viver verdadeiramente, viver uma existência nobre. Quantos jovens procuram viver e depois destroem-se indo atrás de coisas efêmeras? Alguns pensam que é melhor suprimir este impulso, o impulso de viver, porque é perigoso. Gostaria de dizer especialmente aos jovens: o nosso pior inimigo não são os problemas concretos, por mais sérios e dramáticos que sejam. O maior perigo da vida é um mau espírito de adaptação, que não é mansidão, nem humildade, mas mediocridade, pusilanimidade. Um jovem medíocre tem futuro ou não? Não. Permanece ali, não cresce, não terá sucesso. A mediocridade ou a pusilanimidade. Aqueles jovens que têm medo de tudo. Não, eu sou assim. Estes jovens não irão em frente. Mansidão, fortaleza e nenhuma pusilanimidade, nenhuma mediocridade. O bem-aventurado Pier Giorgio Frassati, que era um jovem, dizia que é preciso viver, não ir vivendo. Os medíocres vão vivendo. Viver com a força da vida. É necessário pedir ao Pai Celeste para os jovens de hoje o dom da saudável inquietação. Mas em casa, nos vossos lares, em cada família, quando se vê um jovem sentado o dia inteiro, às vezes a mãe e o pai pensam: mas ele está doente, tem algo, e o levam ao médico. A vida do jovem é ir em frente, ser desassossegado, a saudável inquietação, a capacidade de não se contentar com uma vida sem beleza, sem cor. Se os jovens não forem famintos de vida autêntica, pergunto-me: que fim terá a humanidade? Onde vai parar a humanidade com jovens quietos e não inquietos? A pergunta daquele homem do Evangelho que ouvimos ressoa dentro de cada um de nós. Como se encontra a vida em abundância, a felicidade? Jesus responde: tu conheces os mandamentos, e cita uma parte do Decálogo. É um processo pedagógico,
com o qual Jesus quer orientar para um lugar específico. Com efeito, da sua pergunta, já é claro que aquele homem não tem a vida plena. Procura mais, está inquieto. Portanto, o que deve entender? Diz: Mestre, tenho observado tudo isto desde a minha mocidade. Como se passa da mocidade para a maturidade? Quando se começa a aceitar os próprios limites. Tornamo-nos adultos quando nos relativizamos e adquirimos a consciência daquilo que falta. Este homem é obrigado a reconhecer que tudo o que pode fazer não supera um teto, não vai além de uma margem. Como é bonito ser homens e mulheres! Como é preciosa a nossa existência! E, no entanto, existe uma verdade que na história dos últimos séculos o homem rejeitou frequentemente, com consequências trágicas: a verdade dos seus limites. No Evangelho, Jesus diz algo que nos pode ajudar. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para os levar a cumprimento. O Senhor Jesus concede o cumprimento. Ele veio para isto. Aquele homem devia chegar ao limiar de um salto, onde se abre a possibilidade de deixar de viver de si mesmo, das próprias obras, dos próprios bens, e precisamente porque falta a vida plena. Deixar tudo para seguir o Senhor. Analisando bem, no convite final de Jesus, imenso, maravilhoso, não há a proposta da pobreza, mas da verdadeira riqueza. Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quem, podendo escolher entre um original e uma cópia, escolheria a cópia? Eis o desafio: encontrar o original da vida, não a cópia. Jesus não oferece arremedos, mas vida verdadeira, amor verdadeiro, riqueza verdadeira. Como poderão os jovens seguir-nos na fé, se não nos virem escolher o original, se nos virem habituados às meias medidas? É desagradável encontrar cristãos medianos, cristãos, permiti-me a palavra, anões. Crescem até certa estatura, e depois não. Cristãos com o coração reduzido, fechado. É desagradável encontrar isto. É necessário o exemplo de alguém que me convida a um além, a um acréscimo, a crescer um pouco. Santo Inácio denominava-o Madis, o fogo, o fervor da ação, que desperta os sonolentos. O caminho do que falta passa por aquilo que existe. Jesus não veio para abolir a lei ou os profetas, mas para levar a cumprimento. Devemos partir da realidade para dar o salto naquilo que falta. Temos de sondar o ordinário para nos abrirmos ao extraordinário. Nestas catequeses, pegaremos nas duas tábuas de Moisés como cristãos, de mãos dadas com Jesus, a fim de passar das ilusões da juventude para o tesouro que está no céu, caminhando atrás dele. Em cada uma daquelas leis, antigas e sábias, descobriremos a porta aberta pelo Pai, que está nos céus, para que o Senhor Jesus, que a cruzou, nos conduza à vida verdadeira, a sua vida, a vida dos filhos de Deus. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!